Nosso blog do Mazzuti de hoje recebe com muito prazer o vereador Regis Bento de Souza, vereador do PSDB, ele que concorreu na eleição e foi o único vereador do partido PSDB eleito. O Fifi, que era vereador, concorreu a prefeito e o Regis, mais uma vez, se elegeu para a Câmara de Vereadores. Aliás, segundo ele me passa aqui, é o primeiro meio de comunicação que ele dá entrevista depois da eleição e o único que após o convidou para falar no blog do Mazzuti. Eu convido o Regis porque o Regis sempre participou com a gente e não poderia deixar de conversar com ele. Regis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Mazzuti, bom dia aos teus ouvintes, né, os internautas aí do blog, nossos e teus amigos. Eu fico feliz aí de mais uma vez poder trocar ideia contigo. Sempre é bom, né? Sempre dá uma audiência legal aí, a gente fala coisas que ninguém fala, né? Mas eu acho que essa é a nossa função e ao longo da minha história política, tu sempre me deu oportunidade, sempre me provocou em participar e dar a minha posição com relação às coisas que acontecem nessa cidade aí. Eu fico à disposição para a gente trocar uma ideia legal, um bate-papo aí que a gente possa, né, demonstrar às pessoas aí se a gente está produzindo e elas analisar se está sendo positivo ou não o desenvolvimento da nossa cidade e do interior. Eu começo perguntando para o Regis como é que o Regis entrou no PSDB. Ele saiu do MDB, que aliás não teve nenhum candidato a vereador em Taquara, o partido do MDB, que já foi um partido muito forte na cidade de Taquara. Sim. Assim, mas modéstia à parte, eu tenho uma história política vitoriosa, né? A primeira vez que eu concorri em Taquara foi pelo PSB, né? Eu era muito influenciado ali por questão familiar, de amigos e tal, que eu participava. O teu pai concorreu prefeito pelo PSB, né? Pai concorreu lá em 2000, acho 2001, coisa assim e tal. E tinha essa influência, né? Daí depois eu achava que não era desse jeito, daquele jeito, enfim, conquistei outros amigos, outros apoiadores e fui seguir meu caminho. Daí tive a oportunidade de me filiar no PMDB. Inclusive, quem me filiou no PMDB foi o Carlos Martins, junto com o ex-prefeito Titinho. Os dois me convidaram e tal. Nós tínhamos uma aproximação e eu me elegi a primeira vez no MDB, né? Um partido muito tradicional na cidade, com vários nomes de expressão. Eu concorri ali quando foi candidato a vereador o Kaiser, Máriozinho, né? Nomes de relevância e expressão na nossa cidade. E eu tive a oportunidade de me eleger junto com o Nelson Martins. E posterior a isso, eu fui para uma eleição, a gente não ficou no governo do Tito, nos posicionamos como oposição. Em 2016 eu fui para uma reeleição. Aumentei a minha votação no MDB, e daí depois da minha reeleição, no segundo mandato, nós mantemos a posição de oposição, né, porque nós vimos uma oposição, o Tito ganhou a reeleição dele, e a gente veio tentar construir alguma coisa diferente dentro do partido. A gente não se entendeu, quem sabe eu assumo aí um erro de estratégia minha, e quem sabe eu não tive a paciência necessária e o amadurecimento cabível, né, para poder ali unir aquelas lideranças expressivas aí tradicionais nessa cidade, até por posições muito fortes que eu sempre tomei, nunca fui acomodado, nunca fiquei esperando que amanhã vai dar certo, eu sempre busquei que as coisas acontecessem no tempo que as pessoas precisam. Mas enfim, daí na Câmara de Vereadores, o Luiz Felipe retornou à Câmara quando eu retornei para o meu segundo mandato. E o Luiz Felipe retornou, né, ele tinha saído, daí voltou de novo como vereador pelo PSDB, e nós começamos a ter posições muito idênticas, assim, posicionamentos muito fortes. A gente começou a criar um lado assim muito propositivo e ao mesmo tempo combativo. Eu vi que no PMDB a gente não teria consenso em construir uma nominata, consegui alguns e ia me aproximando do Luiz Felipe, de nós ter uma candidatura a prefeito, de nós ter uma candidatura a vereador, até porque mudou o processo político e não poderíamos mais fazer coligações. E daí, por esse motivo, fui para o PSDB, nós tínhamos um projeto aí de eleger ele prefeito, de eleger o número de vereadores, mas infelizmente a população resolveu escolher pela professora Cirlei o projeto dela, tirou o projeto do Tito, e nós ficamos em terceiro lugar dos 4 candidatos. O PSDB tinha 2, né, vereadores depois da janela de transição, mas na verdade elegeu um na eleição passada e nessa manteve-se um vereador, né? E eu estou no PSDB, eu não sei como que vai se conduzir essas situações dentro do PSDB,
né? Eu aguardo o partido, e eu já conversei com vários integrantes do partido, muito solidários comigo, muito abertos em poder trabalhar e fazer meu trabalho, qual vai ser o meu destino, né, político, enfim. E já antecipo para ti também com relação a essa questão da eleição. O que vocês erraram na eleição, né? O que você achou que ia estar certo? Não, nós fizemos o que nós se propomos a fazer. A comunidade que entendeu que a proposta Cirlei era a melhor, a segunda proposta melhor era do candidato Hélio, apoiado pelo Titinho, né? E nós éramos a terceira opção. Quando vê amanhã, a gente pode ser a segunda, e depois de amanhã a gente pode ser a primeira, né? A política tem dessas coisas. Então, eu não acredito que a gente errou em nada. Nós tínhamos uma proposta, e a proposta foi lançada, que era falar a verdade, com muita força, com muita posição, muito esclarecimento, e não me arrependo de uma palavra que eu falei na eleição, não me arrependo de um posicionamento que tive, porque me doei integralmente, que defendia o Luiz Felipe, a professora Eva Filareno, com as devidas adversidades e problemas que toda e qualquer campanha tem. E, felizmente, com o apoio de todos os candidatos a vereador do PSDB, aquele que fez 10 votos, aquele que fez 100 votos, aquele que fez 300 votos, aquele que fez 400 votos, e eu que fiz meus mais de 500 votos, todos eles me ajudaram a ser vereador, e eu represento esse pessoal e sempre busco, né, trazer a discussão, as pautas que eu sei que eles defendiam, e me bota à disposição, independente de estar hoje no PSDB, amanhã não estar. Partido, para mim, nunca pagou as minhas contas e nunca resolveu meus problemas. Sempre quem teve que resolver e botar o nome e assinar embaixo foi o Regis. Então, eu respeito as pessoas que estavam ali, e elas sabem que a qualquer momento elas podem me cobrar, elas sabem que elas podem me sugerir, eu vou defender as propostas, porque eu não defendo o meu interesse. Eu defendo o interesse das pessoas, e às vezes eu tenho que falar coisas que as pessoas querem que eu fale, porque são elas que pagam o imposto, que pagam o meu salário, que eu estou à disposição para falar. Lógico que hoje, com um amadurecimento melhor, tentando, né, conciliar antes de poder falar, a experiência do tempo nos dá aí nesse terceiro mandato. Resumidamente, seria isso. Regis, tu não será mais candidato em 2024? Isso... Pois é, isso é uma exclusividade que eu dei aí para o teu blog, certamente muitos, né, irão escutar nossa entrevista. Pois assim, eu entendo que existe um ciclo. Eu tive um primeiro mandato muito forte, um segundo mandato mais forte ainda, e eu quero demonstrar nesse mandato que se ao longo desses 2 mandatos que tive nos últimos 8 anos, eu estou com o preparo necessário para abrir espaço para que outros venham ocupar, né, essa vaga de vereador na Câmara. Me elegi consecutivamente, acredito que represento uma parcela importante da comunidade, né, que busca saber a verdade, que busca ter esclarecimentos, busca ter posição, que não tem medo, né, do que vão falar, porque a posição ela tem que ser dada, e nós somos agentes políticos, a gente tem que deixar isso muito claro. Então, para a próxima eleição municipal de 2024, eu não serei candidato a vereador. Né? O espaço fica aberto, o pessoal se prepara. Por que eu tomei essa decisão? Porque a gente vai ter que tomar muitas decisões ao longo desses 4 anos que eu não posso deixar se criar aquela má mensagem de políticos. Tem uns caras aí, umas pessoas que falam aí na cidade aí, que querem criar intriga, discussão, briga, botar a palavra na nossa boca, porque está fazendo isso, o Roger está lá tirando uma foto porque vai ser candidato. Não, eu não serei candidato a vereador em 2024. Mas pode ser candidato a vice, mas pode ser candidato a prefeito, mas pode participar da eleição sem ser candidato a nada? Sim, essas 3 possibilidades podem acontecer. Posso ser candidato a vice, posso ser candidato a prefeito, posso ser só ajudar alguma candidatura, tanto a vereador quanto prefeito e vice, não tem problema, estarei envolvido no processo político, mas não como candidato a vereador. Esse espaço está aberto, né? As pessoas que estão à volta de mim estão sabendo isso, eu estou conversando com elas, porque eu me formo e pretendo me formar aí até 2022, 2023, advogado aqui na FACAT, né? Eu tenho meus projetos profissionais e pessoais que merecem, porque querendo ou não, estou na política desde os 20 anos, estou com 36 anos hoje, né? Eu já estou encaminhando aí para 16 anos de vida pública e tive êxito em todas elas, com todas as vitórias e derrotas que tive, né? Com as posições favoráveis e contrárias, coisas, mas muito claro. Eu acho que eu tenho que ir para frente e as coisas devem acontecer dessa forma. Então eu deixo aqui muito claro isso, até porque aqueles críticos de plantão que acharem que estou tendo posições porque quero voto ou porque buscarei mais uma reeleição, esqueçam desse discurso. Procurem outro discurso,
né, para combater as posições que terei posições muito fortes, muito claras, muito objetivas, para que a gente possa construir a cidade de uma forma diferente. E o líder, ele não se constrói simplesmente tendo cargo público, ele se constrói, né, forjado na luta de representar as pessoas e buscar o melhor para nossa gente. Esse é o propósito que eu estou nesse mandato. Então, o Regis, para o pessoal entender aí, não será mais candidato a vereador em 2024, ele pretende se formar até no máximo 2023 em bacharel, direito, advogado, né? E ele vai estar na política em qualquer outra posição, mas não de vereador, ele pode concorrer a vice, deve ser natural, né, a escada da política, remota neste momento concorrer a prefeito, a possibilidade, mas certo que ele estará envolvido no processo eleitoral municipal, ele está no seu terceiro mandato consecutivo. Saindo desse assunto, Regis, a votação para a mesa diretora da Câmara, tu foste o voto de desempate. Pois é, Mazzucchi, essa eleição ela foi uma eleição muito atípica, né? Porque dentro do aspecto político eleitoral de 2020, a situação que hoje, teoricamente, seria oposição, né, do Tito, aí, eu referendo isso para ficar muito claro, né? Nada contra o Tito ou a favor dele, mas sim para o pessoal entender, elegeu 9 vereadores, né? A prefeita atual do PSB elegeu 3 vereadores, mais o DEM 4. Daí eu e o Elias éramos vereadores independentes aí pelo PRB e pelo PSD, republicanos e PSDB. E depois da eleição, houve várias conversas, né, várias reuniões e tal, tentando se construir uma maioria, o governo naturalmente, né, fazendo o seu trabalho para poder ter a tranquilidade dos projetos serem aprovados na Câmara. Eu te digo sinceramente que no final do ano, ali, no último dia, no primeiro dia do ano, foram dias muito intensos, de muita adrenalina, de muita indecisão, mas eu fui decidir o meu voto na hora na Câmara. Por que foram dias intensos, de muita adrenalina, de muita indecisão? Porque daí tem muita reunião, né? Tipo, ali o Soares foi candidato e a Magali, né? Os dois tinham interesse nos votos dos vereadores. Aí um estava com a Magali, outro estava com o Soares. O Soares era da situação que hoje é a oposição. Então se misturou e, tipo, a questão política, a partir daí, ela acabou lá na eleição, mas tem os compromissos políticos, né? Então, teoricamente, a Magali teria os 9 votos, mas na verdade ela ficou com 7 votos, porque o Soares conseguiu construir com o apoio dos vereadores do governo, né, mais 7, e nós íamos conversando com ele, íamos conversando com a Magali. Eu, politicamente, eu não poderia votar nem no Soares nem na Magali, porque eu os combati, né, eles apoiavam o governo do Tito os 8 anos retrasados. Mas o Soares se alinhou numa situação de dar um apoio à atual prefeita, inviabilizar, de dar uma carta de confiança para ela, para que ela possa, né, colocar em prática a sua proposta, a ideia, porque logo ali na frente, quando tiver outra eleição, nós não ser julgados ou taxados que nós estamos atrapalhando, né, a administração. E a chapa liderada pela Magali não representava uma oposição ferrenha, mas sim representava no aspecto político útil de 2020, né, que combateria, que trancaria o governo, que eu não vejo isso lá na Câmara. Mas, da minha posição, foi esperar até o último momento, agradecer todas as indicações, as proposições, né, os diálogos que eu tive tanto com o Soares quanto com a Magali, e decidiu que na última hora, se tu veres lá na sessão da Câmara, eu disse assim, antes de votar, calmem, não fiquem nervosos, né? Deu um silêncio assim e tal. Ninguém sabia qual seria o meu voto, porque eu não tinha prometido o voto nem para o Soares nem para a Magali, né? E os outros colegas, por suas decisões, né, políticas, partidárias, coletivas e pessoais, eles já tinham definido isso. Então ninguém sabia quem ia ser o presidente. Então isso para mim dá uma pressão muito grande, né? Eu acho que até tu estavas lá na Câmara e tu perguntaste pro Telmo, né? Estava eu e o Telmo conversando, assim, se a gente tinha chegado e quem é que vai ser o presidente aí e tal, né? A gente não sabia, né? Tava bem embolada a situação. Eu conversei com a prefeita, com o vice-prefeito, e na hora eu decidi na seguinte linha que eu tenho. Eu nunca vou ser oposição só porque eu sou do partido diferente ou porque não votei naquela pessoa. Eu vou ser oposição pelas coisas que aquela pessoa que está no mandato não está fazendo adequadamente e não escuta, certo? Os demais que fazem parte de um coletivo, que é a Câmara, os vereadores, os secretários, a comunidade,
daí sim eu terei a oposição ao que não está sendo feito, que não quer escutar, que não quer dar atenção. Eu tomei a seguinte decisão em votar no Soares, porque ele se alinhou em dar um voto de confiança à prefeita, certo? Para que a prefeita possa executar aquilo que prometeu na campanha. Nós temos que ter, no primeiro ano, essa sensibilidade. Até porque o meu partido, o PSDB, não se manifestou ainda se é posição, se é situação, até pelas situações, né, pós a eleição, né, curar as feridas da eleição. A prefeita também não conversou com o meu partido, então nós não estamos no governo, nós não participamos do governo municipal. Mas nem por isso eu, como vereador, eu, como sempre tive posição, não vou deixar de dar a carta branca, dar um voto de confiança e estender a minha mão para a prefeita, certo? Eu faço parte dos 8 vereadores que votaram no Soares para a Câmara de Vereadores, né? Com a sensibilidade daquilo que a prefeita precisar para construir dentro da Câmara com qualquer outro vereador, nós vamos sentar com o vereador, vamos trocar ideia com o vereador, vamos assumir compromisso com o vereador para contemplar, se não tudo, parcial, ideias da prefeitura e da Câmara, para que no final a comunidade receba o fruto das nossas decisões. Agora eu vou estar lá xingando a prefeita, vou estar brigando, não. Às vezes vocês sabem que eu tenho posições muito claras e não aceito o comodismo, né? Eu acho que até tu vai me perguntar aí depois sobre a situação dos caras ser de igrejinha ou não. Eu tenho uma posição muito clara e as pessoas vão entender quando eu cobro isso e quando eu digo aqui é Taquara. Nós estamos em Taquara. Enquanto eu digo isso, eu quero dizer para a prefeita, para os secretários, para os partidos, que nós temos que conversar com as pessoas de Taquara, entender o tradicionalismo de Taquara, entender a peculiaridade da nossa cidade, construir com as pessoas que sempre tiveram em Taquara alternativas para quê? Para modificar a forma de fazer as coisas, sim, mas também saber entender que para mudar as coisas tem que ter parceria e não ficar só se referendando, chorando das mágoas, dizendo que não tem dinheiro, que não dá para fazer, que nós estamos só há poucos dias aqui, tá? Mas enfim, a gente tem que dar o voto de confiança. E foi isso que eu fiz lá. Eu dei o meu voto para o Soares com a intenção de dar e estender a mão à prefeita e ao seu governo que possam implementar as políticas públicas que eles se comprometeram com a comunidade lá na eleição. Ah, Reis, mas quando que tu vai decidir se vai ser situação ou oposição? Primeiro, quando a prefeita conversar com o meu partido. Segundo, quando o meu partido entender que deve agregar, indicar pessoas dentro do governo dela, se ela quiser disso, se ela achar que é importante, se o partido achar que é ou que não é. Agora, eu, como vereador, votei no Soares para que ele seja o presidente da Câmara e dê sempre um voto de confiança. Isso, olha, na dúvida, pró-réu. Na dúvida de nós alterar algum projeto que venha da prefeitura, a gente sempre mantém ele na forma original, né? Ou senta com o vereador e constrói. Isso eu fiz agora nos últimos dias, quando ela mandou os primeiros projetos de contratações de professores, borracheiro, mecânico e tal. Teve colegas vereadores que apresentaram emendas para fazer o processo seletivo para tudo, e não só para professores, que foi uma promessa de campanha dela. E isso ia dar um embrólio, porque já tinha pessoas, né, que vinham trabalhando na administração anterior, pessoas que já estão ali, que já sabem como é o serviço, né, para a carroça não parar. Sentei com os vereadores, o governo não conversou com os vereadores, eu sentei com os vereadores, expliquei para eles, pedi um voto de confiança a todos os vereadores, até citei no meu depoimento da palavra de expediente na Câmara, valorizei eles e pedi que eles retirassem a emenda nesse primeiro momento. No próximo ano, quando os projetos votassem, deveriam vir com o processo seletivo total ou a prefeita fazer o concurso. Chamei a prefeita na Câmara, com vários colegas vereadores ali, Beto Lemos, Marcelo Maciel, enfim, articulamos a situação com os secretários. A prefeita veio historicamente à Câmara nas comissões conversar e se comprometeu com eles, né? Eles gostaram de algumas coisas, não gostaram de outras, mas enfim, em resumo, eles retiraram a emenda, passou da forma original. Então a gente construía antes de votar aí do plenário para não dar briga, discussão desnecessária e tal. É esse o meu propósito. Então, nesse primeiro ano a gente observa o governo, nesse primeiro ano a gente estende a mão para o governo e, logicamente, do segundo, terceiro, quarto ano nós temos que ter uma posição muito clara. Se nós estamos vendo que o governo é próspero, a gente se manifesta a posição de ser governo. Agora, se a gente vê que o governo não decolou, não saiu do chão, a gente vai ter uma posição de oposição, porque a gente tem que dar o contraponto naquilo que a gente entende que não está correto e adequado.
Meu caro vereador Regis, então houve um voto de confiança no vereador Soares, que, aliás, por 3 vezes foi indicado pelo partido aí para ser presidente da Câmara, e só na terceira vez que ele conseguiu. 2 vezes aí, na última hora, mudaram os planos do partido, mas isso não tem nada a ver com o PSDB. Então, deu um voto de confiança, né? E aqui tu me fala que não pensa, né, no novo governo, Cirlei, pensa num time para mudanças. E esse time eu ouvi tu falando na sessão da Câmara na semana passada, que esse time tem muita gente que não é aqui de Taquara, que tem gente, alguns aí de igrejinha, e tu falaste até no ex-secretário Petri, que tu criticava muito por não ser de Taquara. Como é que é isso? Tia, assim, quando eu falo que eu não quero falar da Cirlei, ela foi vereadora comigo, nós tivemos nossos debates, nossos embates, e eu tenho uma posição muito clara, e a comunidade sabe qual é a minha posição com relação a isso. E a gente vivendo, ela estando numa outra posição agora, eu tenho que respeitar ela como prefeito, mas não posso estar atacando ela, dizendo que ela está certa ou que está errada, mas sim o que o governo dela faz, o que os secretários fazem, o que o resultado das ações coletivas que a equipe dela tem, está representando para nossa gente. Se tem tempo ou se não tem tempo, se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, se são de Taquara, são de Parobé, de Igrejinha, se são do exterior, as pessoas, a gente não pode estar chorando as pitangas. Quando a gente está no lugar, a gente se propõe a estar, ninguém bota uma faca no pescoço da gente e diz assim, vai lá trabalhar pela prefeitura e fazer as coisas pelas pessoas da nossa cidade, né? Tu vai porque tu tem teus compromissos, tem a tua qualificação, tu tem a expertise em fazer melhor do que aqueles que estavam anteriormente. Quando eu criticava o Petri, eu criticava por quê? Porque não atendia, mandava os requerimentos, ele não dava atenção, tinha diversos problemas, ele dava desculpas esfarrapadas e não dava resultado eficiente que nós precisávamos, que as pessoas nos cobravam, né? E nos atacava frontalmente, enfim. E nos últimos dias, o que a gente vem observando? Isso não é da minha parte, dizer, Rez, aconteceu contigo, não. Mas eu estou dentro de uma Câmara de Vereadores, onde tem mais 14 vereadores, e eu tenho que sair em defesa desses vereadores por ter 3 mandatos e botar os pingos nos is. Toda e qualquer reunião que a gente tem, porque não tem dinheiro. Porque lá em Igrejinha é desse jeito. Porque não tem dinheiro. Porque lá em Igrejinha é desse... Não, só um pouquinho. Para um pouco. Bota os pés no chão. Pode ser de qualquer lugar desse planeta. Qualquer lugar. Eu não tenho preconceito nenhum com relação a isso. Falava contigo antes de nós iniciar a gravação aqui que Igrejinha tem um sucesso eleitoral positivo, até o do prefeito lá de Igrejinha, o Joel, que o cara teve 2 eleições, elegeu o sucessor, agora é secretário de administração. Isso, que legal, né? Agora o cara pelo menos vai vir uns pepinos para ele e vai dizer, não é comigo, é lá com o prefeito, vamos lá no prefeito, vai poder, né, dar uma respirada. Então, eu sei reconhecer o sucesso dos caras, isso é inegável, mas aqui é Taquara. Taquara é diferente de Igrejinha. Só pega o mapa de Taquara e bota em cima de Igrejinha e bota em cima de Taquara, tu já vê isso. As pessoas são diferentes, a tradição é diferente, a forma de fazer é diferente, os equipamentos são diferentes, ou não sabiam que era dessa forma quando assumiram as suas posições. Então, eu repito, senhores secretários municipais que estão atualmente em Taquara, que são de Igrejinha, aqui não é Igrejinha, é Taquara. Atentem a isso. Porque irrita a gente, sabe? Tu tá aqui, tu tem os problemas, tu daí eles vêm e diz assim pra gente, não, tu tem que conhecer tal lei, não, tu sabe que acontece as coisas desse jeito. Não, só um pouquinho, aqui é Taquara. Aqui eu sei como acontecem as coisas. Eu fiz a minha vida política toda aqui, conheço cada canto dessa cidade, e conheço e sei também, se tu chega a conversar com as pessoas, mesmo tu não conseguindo fazer o serviço e demonstrando verdade, comprometimento, planejamento, né, dando a atenção devida e necessária, tu vais conseguir superar os problemas e amenizar, né, problemas que a gente tem nas estradas do interior que não são patroladas, que não são roçadas, pontes que não são arrumadas, enfim. Mas eles estão tentando fazer. Só tentar não adianta. Eu preciso que sejam diferentes. Por isso a mudança, por isso que eu disse, eu não estou contra a Cirlei, eu não estou cobrando a Cirlei, eu não estou cobrando a pessoa secretária, eu estou cobrando a função.
Se os outros não conseguiram fazer até agora, e entraram vocês para fazer a comunidade entendeu, eu tenho que dar o voto de confiança, estender a mão e ser solidário e ajudar a construir as condições viáveis e necessárias. Agora, fazer quem tem que fazer é a prefeitura, o secretário, o servidor, o CC que está lá. E não pode estar chorando. Tem que pegar e botar, baixar a cabeça, fechar a boca e trabalhar. É neste sentido que eu digo. Né? E eu acho que ali todos os secretários têm um perfil e têm uma qualidade. Mas também não vão conseguir superar e fazer tudo sozinho. Por exemplo, a prefeita diminuiu, acumulou, né, secretarias para acho, 5 ou 6 secretários, eu não sei, não de cabeça agora. Daí tem 7. Então, tem pastas que são muito pesados, muito complexos e tal. Uma pessoa humanamente não consegue resolver todos esses assuntos. E tu não pode resolver um assunto de uma pasta por semana. Todo dia tem problema de uma pasta, todo dia tem 10 problemas de uma pasta, daí tu tem 3, 4 pastas, tem 50 problemas para resolver, tu não consegue trabalhar. Então tem que ter equipe, às vezes tem economias que não são saudáveis. Né? Tipo lá, a questão das secretarias distritais, a informação que a gente tem é que a prefeitura tem um outro modelo, a gente tem que respeitar e dar o voto de confiança de implantar, mas a gente tem que deixar registrado agora para a gente não ser cobrado depois, de retirar os secretários distritais, né? E implantar coordenadores, zeladores, enfim. Tomara que dê certo. Tomara que a economia que quer fazer dê certo. Mas a gente sabe que é humanamente um secretário, um coordenador, ou 2 ou 3, fazer toda a gestão do interior do nosso município. Então, a gente tem sim, eu não vou... O Regis, esse sistema que está hoje aí, de mutirão, de não ter secretário distrital, de resolver o problema, que nem agora estão fazendo, me parece, em entrepelado, né? E usar o maquinário para patrulha mecanizada, tu acha que isso vai resolver o problema? Ontem tive a oportunidade de estar com o secretário de interior, o Brito, a prefeita, alguns servidores ali, e a Associação de Moradores do Arroio Grande, tratando com relação à patrulha mecanizada. O que é patrulha mecanizada? É aquela equipe que tem um trator e vai na propriedade fazer uma silagem, passar o arado, bico de pato, né? Todos esses mecanismos para, na pequena propriedade, a prefeitura ajuda a preparar a terra, ajuda a plantar, ajuda a fazer a colheita, né, do milho agora que a gente tem, da goiaba, do arroz, enfim, essas situações. E lá nós escutamos o secretário que o procedimento que ele estava tomando de mutirão, com a chuva que deu agora, foi tudo água abaixo, eles perderam o serviço. Então, esses serviços de obra, principalmente de interior, tu tem que ter o dia a dia. Né? Deu a chuva, hoje de manhã já tinha que ter gente lá arrumando as valetas, desobstruindo o sumidor, né? Que vai para o meio do campo para não deixar água ali, tapando uma valeta grande ali com umas pazinhas de saibro, né? Tem que ter o pessoal que faz essa manutenção. Eles sabem fazer isso. Eu não entendo, posso estar falando aqui uma coisa que não tem nada a ver, mas eu falo aquilo que eu escuto das pessoas que sofrem com os problemas das estradas no interior. O céu de mutirão é importante quando tu tem o equipamento para fazer a manutenção diária e não precisa retirar da localidade ou do setor o equipamento para ir para outra localidade. Por exemplo, lá na Padilha, né, ou lá no Rio da Ilha. Lá tem o caminhão que é do Rio da Ilha, tem a patrola que é do Rio da Ilha, tem o equipamento lá e tem os servidores. Eu venho de Taquara para somar essa estrutura para fazer o mutirão. Amanhã eu vou embora, esse pessoal fica fazendo as manutenções que a chuva causa, que a diversidade acontece e tal. Daí eu acho que funciona. Mas se tu fazer e não deixar alguém fazendo a manutenção, dá problema. Onde o secretário falou isso pra gente, olha, mas já deu problema e tal, tal, e tal. A gente tem que desejar votos que dê certo essa proposta, mas a gente sabe que não dá, porque já foi tentado várias vezes dessa forma. Mas daí não tem equipamento suficiente, está sucateado. Eu não sou prefeito, eu não sou vice-prefeito, eu não sou secretário, eu sou vereador. Eu tenho que exigir e dizer como que tem que ser feito. Agora, como vão fazer? Se escutar um pouquinho a gente que está diariamente conversando com a comunidade, vai ver que o mais simples é o que dá mais resultado. Se quiser fazer uma grande situação, uma grande transformação, não consegue fazer porque o jeito de Taquara é diferente. E a gente tem que saber conversar com a comunidade, tem que saber entender a comunidade e saber que sim, a gente precisa muito do servidor público concursado, que eles sabem dessas coisas. Né?
Eles estão ali há muitos anos e sabem como que as coisas devem ser feitas. O Regis, então, tu acha que tem que ficar o que estava no sistema antigo e haver Ela tem que rever, essa situação. Eu vejo muitos vereadores cobrando. A prefeita, é muito receptiva a entender esse processo, mas também apostando na proposta do secretário Brito, né, dando uma carta de confiança para ele que vai dar certo essa proposta dele. Mas a gente não vê sucesso nisso, né? Quem sabe ela quer reduzir os secretários quando vê de 6, deixa 3, 4, reduz 2, então, né? E daí vai reduzindo aos poucos, mas de primeiro momento, assim, de chupetão, como se diz, né? Eu acho que ela vai passar bastante aí, assim, descrédito da comunidade que é o serviço, que é a iluminação na propriedade, que é a questão de segurança no interior, precisa da estrada para vir trabalhar, para uma questão de saúde na cidade, e precisa da roçada, que infelizmente a roçada é uma das situações que a gente tem um maior problema, né, nas nossas estradas vicinais aí, e principais do interior da cidade. Eu acredito que ela vai rever, eu acredito isso sim, porque ela está verificando isso, mas ela está dando o voto de confiança à equipe dela, que também nós temos que dar esse voto de confiança, mas sempre alertando que o prejuízo, né, sempre da decisão é de quem insiste em fazer uma coisa que a gente vê que, infelizmente, não pela pessoa ou pela proposta, não é o jeito de Taquara. Quem sabe um dia a gente pode chegar nessa situação, mas eu acho que de primeiro momento tem que ser o modelo antigo, sim. E falando em interior, por exemplo, aqui no caso do Rio da Ilha, onde eu estou nesse instante, fez uma parceria com o vereador Lisandro, com a Serralheria Rodrigues, a Vila Teresa, e o vice, e conseguiram material para a reforma completa da ponte de arame no Rio da Ilha. Nos próximos dias estarão aqui para viabilizar essa ação. Como é que foi isso? Tchê, assim, tudo é parceria. E isso a prefeita e o governo dela vem buscando com muito afim. E nós tínhamos uma demanda, casualmente as pessoas pediram, o Lisandro é o representante ali, o representante do Rio da Ilha, Vila Teresa, foi o vereador mais votado e tal. E a gente está construindo, sim, possibilidades de viabilidade para ajudar a prefeitura a realizar o serviço que as pessoas precisam. Daí nós tivemos uma demanda em comum, e o pessoal da Serralheria Rodrigues, lá do ED, sempre me falou assim, um dia que o pessoal precisar do material assim para fazer alguma coisa na cidade, ele me avisa que eu sou parceiro. E eu me lembrei disso, falei com o Lissandro foi lá e conversou com eles, e eles se disponibilizaram em ceder o material para fazer a ponte de arame ali no Rio da Ilha. Daí eu cobrei do seu Nelson isso na Câmara de Vereador terça-feira, cobrar do seu Nelson, o cara tem que ser muito amigo dele, né? Senão ele nos diz assim, passa o facão no cara, né? E eu tive 8 anos sentado do lado dele, sempre tive essa liberdade. Aí eu apertei ele, né? Disse, Nelson, tu agora que tá na prefeitura, eu quero saber se tu vai fazer, né, as coisas lá. Nós conseguimos uma madeira lá, assim, tu bota as pessoas para fazer, é tu que manda lá ou tu não manda? Entendeu? Porque a prefeita disse que tu era o cara das obras, que tem o Brito, tem o Bruno lá, mas tu que é o cara, entendeu? E daí já, não, vamos lá fazer. Daí o Nenê já conversou essa semana com o pessoal lá, tem um papel fundamental, que quero deixar aqui destacado, que 90% disso foi da iniciativa do Lissandro, o Nenê ali do Rio da Ilha. E acredito que nos próximos dias a gente vai fazer a reforma, né, a prefeitura com seus servidores, lá, com os secretários, com o vice-prefeito, né, com a administração, com a doação da madeira lá pela Serraria Rodrigues. E a gente tem que evidenciar esses empresários que estão há anos, Mazzuti, na nossa cidade, principalmente no interior, com as dificuldades que tem, e eles se prestam ainda em ajudar, né, porque eles sabem que precisa, eles sabem a responsabilidade econômica de gerar emprego que eles têm, né, que é difícil se manter no interior, mas também a responsabilidade social, que não é só dinheiro, que não é só benefício para eles, né? Então eu quero deixar meu reconhecimento profundo à Serralheria Rodrigues, da Vila Teresa, ao vereador Lissandro, né, ao vice-prefeito Nelson Martins e toda a sua equipe aí da prefeitura, que se disponibilizaram, né, em fazer essa parceria. Eu simplesmente falei, eu só falei, provoquei os lados aí, e quem vai fazer são eles, e quem vai ter o resultado são eles, mas a gente
né, faz parte dessa história e é legal, né, a gente participar dessas coisas positivas, e a minha mão sempre vai estar estendida assim para essas coisas boas na nossa cidade. E as votações dos projetos da Câmara? Hoje o PSDB, não se sabe se a oposição, a situação ainda não tomou partido, mas o vereador Regis vai votar de que maneira esses projetos que foram mandados para a Câmara de Vereadores através do Executivo? Mas essa situação de ser oposição ou situação, ela passa muito por indicações de cargos, né, na administração pública para ajudar a desenvolver os projetos e as políticas públicas. E o partido aquele que não quiser tomar os espaços necessários e participar de uma administração, ele vai ficar fadado, certamente, né, ao esquecimento, porque ele não vai prestar serviço à comunidade, as pessoas que estão ali não vão ter a devida, né, expressão, a devida evidência junto à comunidade, e, infelizmente, no processo eleitoral não teremos candidatos. Isso é um processo que o partido vai decidir, vai encaminhar, e o que eles decidirem eu tenho um respeito. Mas também gosto que respeite as minhas posições. Eu, hoje, acompanho as votações que a prefeita encaminhar para a Câmara de forma original. Tudo aquilo que for apresentado por colegas vereadores meus, que eu ver que é positivo, vou ver que eu estou fazendo o trabalho inverso, né? Não estou dizendo, tudo que for bom para a cidade, mas não, tem algumas coisas que alguns colegas vereadores meus podem achar que não deve ser da forma original que a prefeita está mandando. Isso é legítimo. E o que está se tendo? A receptividade da prefeita em entender, conversar e convencer os vereadores que os projetos devem ser votados da forma original porque tem um objetivo. Mas logo ali na frente pode ser contemplado as suas emendas, os seus pedidos, as suas indicações. Então, nesse primeiro ano, voto sem ter nenhum cargo na prefeitura. Se amanhã a prefeita me chamar, Regis, tu quer indicar alguém aqui na prefeitura? Eu vou ver se quero ou não. Se vai ser indicação minha pessoal, se vai passar pelo partido. Mas nenhuma votação minha vai passar pelo meu voto. O meu voto é o meu voto e eu não abro mão dele por nada. Porque é a posição minha no futuro, é a cobrança que as pessoas devem fazer, e eu vou analisar isso aonde eu vivo, aonde eu trabalho, onde eu tenho a convivência com a nossa comunidade. Mas os projetos serão votados sim, e eu vou buscar votar e conciliar e chamar para um amplo debate antes de ir para o plenário, para não ter baixaria, para não ter briga, para não ter desrespeito, e mediar. Eu quero fazer um trabalho nesses últimos 3 anos. O cachorro começou a coar aqui. Ô, meu cachorro. De conciliar, de contemplar os vereadores que apresentarem emendas aos projetos, se não serem contemplados e respeitadas as emendas, não precisa ter Câmara de Vereador, precisa ter só a prefeitura. Mas eu vejo, a prefeita já foi vereadora, ela sabe que os vereadores querem discutir as coisas, querem emendar, porque é a principal ferramenta que o vereador tem de demonstrar o que está fazendo em prol da nossa comunidade. A prefeita está sendo receptiva, entender. Às vezes tem um secretário que fala uma besteira, tem um CC que fala outra besteira, isso faz parte da uma estabilidade, mas a gente tem que estar ali com a experiência que a gente tem para ter harmonia. Tá? Até chamei um secretário de boca de sacola na última sessão, daí ele saiu correndo atrás de mim na prefeitura, eu não tô bravo contigo porque eu falei besteira mesmo. Disse, então tá tudo certo, faz parte, mas não é para ofender ninguém, mas é assim para proteger os vereadores aí, porque se nós vereadores na Câmara não nos protegermos da má informação, da desinformação, da discórdia, né, das coisas ruins, do mal, a gente não vai demonstrar união para a comunidade vai ser uma união fake. Nós temos que estar junto, independente dos interesses que a prefeitura nos oferta. Então, eu votarei sim da forma original desse primeiro ano. Se caso eu entender que tem alguma coisa que deve ser alterado, eu vou sugerir para a prefeitura, eu vou apresentar as emendas, vou fazer meu trabalho de vereador. Mas sempre com o intuito de dar aquele voto de confiança que dei para o Soares, que é o nosso presidente, está sendo um excelente presidente, está sendo um conciliador, está sendo um algodão entre os cristais, ele, o Jorginho, a Carmen, a mesa diretora. A gente pode conciliar e fazer coisas boas para a cidade. Os nossos projetos políticos eles estão indefinidos. Logo ali na frente, depois desse primeiro ano, nós vamos definir sim, deixar muito claro se nós ingressamos e apoiamos efetivamente a prefeita no seu governo e passa a ser daí o nosso governo, ou se não, nós vamos se demonstrar de uma maneira que nós vamos estar de oposição, contrapondo tudo aquilo que a gente já pontuou nesse ano e a gente não conseguiu construir, né? Mas eu acredito que isso não vai acontecer, porque a prefeita está se mostrando sim uma conciliadora, está se mostrando solidária, com toda a dificuldade que ela tem e o chororô que existe, faz parte.
mas nós temos que estar atentos e alertando que essas coisas não são boas para a cidade. E ela está sendo receptiva, eu não posso, né, cobrar dela o que não é da conta dela. Tenho que dar a chance que ela merece, como fiz no governo do Tito anteriormente. No primeiro ano, nós demos a chance, no segundo ano, escreveu, não leu, o pau comeu. Muito bem, Regis, eu quero agradecer a sua presença aqui. Mais alguma questão que a gente não falou, tu gostaria de deixar para os internautas, os ouvintes da Rádio Blog do Mazzotti? Tchê, eu quero só agradecer, me colocar à disposição tua, tu é uma força, né, da imprensa, da divulgação aqui na nossa Taquara, nossa região. Tudo aquilo que tiver de demanda da comunidade, tu pode me passar, tu sabes disso. Né? Tu é um cidadão aqui da nossa cidade, é uma pessoa que conhece os problemas, conhece os caminhos para soluções também. E eu fico à disposição tua, da nossa comunidade, tudo aquilo que vocês quiserem debater, né, ou não quiserem falar para alguém, digam para mim que eu falo. Eu só pago para isso. Um abraço, querido. Fica com Deus aí. Um abraço. Como é que é o nome do cachorro, né? É a Pandora. Pandora. Aqui, tá aqui a Yasmin, o Regis, a Laís, a Iane e a Pandora. Então, um abraço para Pandora aí. Um abraço. De volta. É o vereador Regis Souza, do PSDB, falando em exclusividade para o blog do Mazzotti.